Fala galerinha, Felipe Vilaça aqui e nesse vídeo eu vou explicar para você sobre um dos principais erros que as pessoas que querem de alguma forma atingir alguma meta cometem. Uma das montanhas uma das melhores trilhas que eu já fiz, um dos lugares mais bonitos que eu já visitei foi o Lago Ilmantai, que fica nos arredores de Cusco, lá no Peru. A subida teve mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas. Era uma trilha, né? Não era uma subida muito inóspita, mas o lago é fantástico. É assim algo incrível. Vou colocar aqui uma foto para vocês terem uma ideia. Acontece que durante essa subida, durante a subida para o lago, né? Durante a escalada, ele fica numa cadeia de montanhas. Né? Tem várias montanhas dos lados e tudo. E aí, em determinado momento, eu parei para beber água. Tava com uma galera, né, um grupo grande, a gente estava subindo. E aí, em determinado momento, eu parei para beber água, sentei um pouco para descansar. E a subida é bem difícil porque você vai com roupas de frio, né, bem alto. E você vai com roupas de frio, mas ao mesmo tempo você está suando, então fica aquele calor dentro da roupa, do lado de fora frio. Você fica cansando porque o ar vai ficando rarefeito. Então a gente parava com frequência, né? E é uma subida longa, né? Exige um certo preparo físico, mas é assim algo espetacular, de fato um dos lugares mais incríveis que eu já visitei. Tanto o lago em si quanto a subida, né? Quanto a jornada, digamos assim. Sendo que em determinado momento eu parei para beber água e eu olhei ao redor, né? Fui prestar atenção na paisagem e tinha uma montanha próxima, bem próxima na verdade, que não tinha mata fechada, a mata era meio espessa, e eu vi três pessoas, não sei se eram homens, mulheres, mas três pessoas subindo assim, sabe? Eu vi elas subindo num local que não tinha trilha, ou seja, eles estavam meio que desbravando, abrindo um novo caminho. E essas três pessoas subindo na montanha assim, e a montanha era um pouco mais alta do que a gente, do local onde a gente estava indo, né? Eu e o grupo que eu estava, é, e a montanha deles era mais, parecia mais selvagem, assim, parecia uma aventura um pouco diferente da nossa. E aí eu fiquei olhando e naquele momento eu tive inveja. Confesso que naquele momento, quando eu olhei para aquelas pessoas subindo aquela montanha, eu fiquei, putz, deve ser muito massa você subir uma montanha dessa sem ser na trilha, né? Desbravando o seu próprio caminho, é, e, e ali num local totalmente inexplorado enfim, e a visão dali deve ser mais impressionante porque é um pouco mais alta. E eu fiquei olhando aquilo e eu senti aquela inveja e eu achei que aquela subida ali poderia ser mais empolgante que a minha e tudo, e eu fiquei naquele negócio e eu percebi que o tempo passou uns 5 ou 10 minutos eu ali só pensando na subida daquelas três pessoas. E eu, em determinado momento, eu parei, olhei para os lados, vi as pessoas que estavam próximas a mim e comecei a reparar na minha subida. Percebi que eu tinha perdido 10 minutos do meu tempo olhando, vislumbrando a subida do outro. E 10 minutos às vezes pode não parecer nada, mas o fato aqui é que eu deixei de focar na paisagem maravilhosa que eu poderia estar vendo da minha subida, as minhas conquistas, os passos que estavam sendo dados, as pessoas que estavam ao meu redor ali naquela jornada junto comigo. Eu deixei de me relacionar com aquelas pessoas durante um tempo para poder para ficar gastando, usando meu tempo, focando e comparando e desejando a subida do outro. E na vida, quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes na vida a gente deixa de prestar atenção no nosso caminho, na nossa jornada, na paisagem linda, maravilhosa, espetacular que a gente tem da nossa subida porque fica achando que a subida do outro é mais bonita, é melhor,
é mais aventureira. Quantas vezes na vida a gente perde tempo porque a gente fica se comparando a nossa subida com a subida do outro, comparando a nossa montanha com a montanha do outro. E esse é um erro que nós cometemos frequentemente. A comparação é um veneno. Faz você perder tempo, faz você se maldizer, faz você se sentir fraco, se sentir diminuído, faz você achar que a vida do outro é sempre melhor. Acontece que você não lembra que existe sempre a estrada que não foi tomada. A estrada que você não escolheu não tem as angústias da tua estrada. Só que terá outras angústias. Não é só porque você não escolheu aquela estrada que aquela estrada não tem angústias, não tem dificuldades. Muitas vezes a gente fica pensando, e se eu tivesse escolhido outro caminho? No outro caminho você teria outras dificuldades, aconteceriam outras merdas, aconteceriam outros problemas, você teria que lidar com outras situações e outras circunstâncias e teriam sim situações tão ruins quanto as que você vive hoje. O fato é que quanto mais você fica pensando no e se eu tivesse tomado aquele caminho, mais você perde tempo de se fortalecer, de resolver as questões aqui, de focar no que interessa aqui e de admirar a tua evolução durante a tua subida, ao invés de ficar se comparando com as outras pessoas que estão em outro momento de vida, outro capítulo da história. É impressionante como a gente compara o nosso capítulo 1, o capítulo 1 do nosso livro, com o capítulo 10 do livro do outro. É impressionante como a gente compara os nossos bastidores com o palco do outro. É impressionante como a gente compara o que existe de ruim na gente com o que existe de melhor no outro. Então não faça isso. A única pessoa que merece ser comparada com você é você mesmo. É olhar para o teu passado e ver o quanto você já evoluiu, olhar para o teu passado e ver o que é aquilo que você fazia de bom no teu passado que você não está fazendo hoje, que você pode voltar a fazer, e olhar para o teu futuro. Visualizar a pessoa que você quer se tornar. E se comparar hoje com a pessoa do teu futuro, você, do teu futuro. O que você precisa fazer hoje para se tornar a pessoa que você quer ser amanhã? Você vai colher amanhã aquilo que você plantar hoje, você precisa lembrar disso. Então foque na sua subida, nos seus passos, na sua paisagem, e eu te garanto que o lugar onde você vai chegar é tão maravilhoso, tão lindo, tão espetacular, que você vai se arrepender de ter perdido um minuto sequer comparando a tua subida com a subida de outra pessoa.